lidar com pessoas é muito difícil. É impossível você não lidar com pessoas. É impossível você viver sem pessoas. Então a gente colocou o nome do curso de Relacionamentos Saudáveis, edificando relações inteligentes. E uma frase que me chamou a atenção do Thiago é essa frase aqui. Vamos começar com a má notícia. Não importa onde você vá, em todos os lugares vai encontrar pessoas que podem tirar sua paz. Todo dia a gente vai encontrar alguém para tirar nossa paz, tirar a nossa paz. Então é muito importante a gente aprender a lidar com pessoas para que a gente não fique sem paz. Porque o que você prefere? Brigar o dia todo ou ter paz? Com certeza a gente quer ter paz, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A maioria das coisas que você perdeu ou vai perder foi por causa de alguém. A maioria das coisas que você vai ganhar também vai ser por causa de alguém. Sempre tem pessoas. Sempre tem pessoas. Em todos os lugares, aonde você for, onde você estiver, até no meio do mato, você vai precisar de alguém. A gente vai ter que amar pessoas, né? Vai ter que amar pessoas. Mas a Bíblia fala pra gente se esforçar. Por que ela fala pra gente se esforçar? Porque é difícil, não é fácil. Não é fácil lidar com um vizinho chato. Tanto bênçãos quanto feridas vêm através de pessoas. Então, querendo ou não, vai ter que aprender a lidar com pessoas. Vamos ter que aprender a lidar com elas. Não existe a possibilidade de não. Esse é o objetivo do curso, né, na verdade. Esse quadro eu achei interessante colocar, que não sei se vocês já ouviram falar sobre soft skills e hard skills. No mundo empresarial, as habilidades socioemocionais, que são as soft skills, elas são habilidades importantíssimas. Hoje em dia, se olha às vezes muito mais para esse tipo de habilidade do que a habilidade propriamente dita, a habilidade técnica propriamente dita. Então, quem faz uma entrevista de contratação, ela passa por um processo seletivo onde essas habilidades elas são identificadas. Então, é muito importante, é tão importante o relacionamento que, olha, Deus manda que a gente ame o próximo como a nós mesmos, e as empresas já estão reconhecendo que existe uma dificuldade muito grande em trabalhar com pessoas que têm muita habilidade técnica e pouca habilidade socioemocional. Provérbios 18, né? Fala aí. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Lá em Provérbios, há mais de 5.000 anos atrás, Salomão já identificava isso. Então, não é uma coisa nova. Não é porque as coisas mudaram, não é porque o mundo mudou, não. É porque isso é a característica do ser humano. Por isso que a gente precisa aprender a lidar. É difícil, mas não é impossível. Em Gálatas 5,15, aqui a gente pegou a versão Nova Almeida atualizada, NA. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, na verdade, quando eu não entendo o outro, quando eu não quero conviver com pessoas, é um problema. Agora, quando eu convivo, se eu fico mordendo e devorando, a gente vai ser mutuamente destruído. Não é só a pessoa com que eu estou lidando, mas eu também vou ser. Então não adianta eu ficar com pensamentos egoístas, achando que eu sou o máximo, que eu sou o cara e querendo me impor diante de outras pessoas. Os dois vão ser destruídos, né? Não é só um caso. Em alguns momentos do curso, a gente vai estar lançando algumas regras de ouro, né? Uma das regras de ouro é saber que ninguém muda ninguém. Quando não somos capazes de mudar uma situação, nos deparamos diante do desafio de mudarmos a nós mesmos. Então, esse é um desafio muito grande, porque quando eu estou diante de uma pessoa discutindo, brigando, na verdade eu estou querendo impor a minha opinião.
E quando eu estou querendo impor a minha opinião, eu estou pensando que eu quero que a outra pessoa mude de opinião. Só que eu não tenho esse poder. Olha, que Deus não pegou esse poder para ele, ele deu a oportunidade da escolha. Então eu, humanamente falando, não tenho esse poder de mudar a outra pessoa. Então não adianta forçar a barra, não adianta discutir, não adianta impor a sua opinião. Cada um é um e só vai mudar se ele quiser. Outra frase que a gente pegou: em qualquer relação saudável é normal que haja conflitos. Posso até dizer que em um casamento que não tem conflitos é no mínimo estranho. Então, pegando essa parte da frase, a gente entende: um casamento que não tem um conflito provavelmente não está tendo um relacionamento. Não tem nem diálogo. Não tem diálogo, né? Porque ninguém pensa igual a outra pessoa. O pensamento é igual à identidade, é único. Podem ser criados pela mesma família, pode viver no mesmo ambiente, cada um vai pensar de um jeito, né? Vamos continuar. Dessa forma, o que vai definir se um relacionamento é funcional ou não são as estratégias que se usam para resolver suas diferenças. Então a gente precisa entender isso, que para resolver diferenças existem estratégias, e isso que a gente vai aprender aqui. Em Hebreus 12:14 fala: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçai-vos precisa de um esforço nosso, porque naturalmente falando a gente vai se destacar em querer satisfazer os próprios desejos. Isso é do ser humano. Você vê que a criança, ela já nasce egoísta, querendo as coisas dela, não querendo emprestar, e aí ela começa a se socializar num ambiente de escola, num ambiente familiar, onde tem outras crianças. Isso é muito importante, porque eu preciso aprender a viver desse jeito, né? Então tem que ter um esforço, não é uma coisa natural. O natural é o egoísmo, a individualidade e querer ser mais do que o outro. Isso é uma questão de instinto de sobrevivência, é natural do ser humano. Então, quando eu olho a palavra relacionamentos, olha que interessante, eu consigo olhar para ela e destacar que ali dentro tem que ter um ame nos relacionamentos. Eu preciso amar sem questionar quem é a pessoa que está falando comigo. A pessoa que está se relacionando comigo, eu preciso amá-la independente de quem ela é, independente do que ela faz. É claro que às vezes a pessoa faz tanta besteira que você não sente nem prazer em conviver, mas aí isso é outra coisa. De qualquer forma, você tem que tratar ela com respeito, com educação e com amor. Mais pra frente a gente vai falar sobre esse tipo de pessoa. Então, se você não aprender a lidar com pessoas, será impossível ser plenamente feliz. Porque nós somos seres relacionais. Nós fomos criados para viver em relacionamento, em grupo, em família. Deus é relacional. Nosso Deus é relacional, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então esse relacionamento precisa existir. Esse entendimento de que somos relacionais precisa ser claro na mente de todos. O nosso corpo humano ele é relacional. Tudo em nós é relacional. Tanto é que a própria Bíblia fala que somos um corpo. Um é o olho, o outro é a mão, outro é a boca, outro é o ouvido. Cada um exercendo a sua função. Isso é importante demais a gente entender, porque isso que a gente está estudando aqui, que são os relacionamentos, vai facilitar demais a nossa vida
no trabalho, na igreja, na família, em qualquer grupo que eu vá, em qualquer lugar que eu vá, vão existir pessoas e essas pessoas, elas precisam ser amadas, eu tenho que conviver com elas para que eu seja plenamente feliz. Então, se soubermos tratar adequadamente as outras pessoas, será muito mais fácil construir relacionamentos mais saudáveis, duráveis e com bons resultados. As relações humanas são a maior fonte de alegria do ser humano, mas se mal construídas, podem ser a maior fonte de estresse e angústia. Isso é ou não é verdade? Diz aí. Hora da galera falar. Diz aí, essa parte aí, ficou clara? Ficou claro, sim. Só que é difícil pra caramba. Não, a questão não é só tá... o relacionar e amar, é aquela coisa de se esforçar para andar com pessoas que têm características que muitas das vezes não vai te acrescentar nada. Entendeu? É aquilo que você falou, tem comportamentos completamente contrários aos seus. Mas pelo relacionamento de que Cristo fala, você tem que saber conviver. Sim. E esse assunto, Léo, que você falou, é um assunto muito interessante, é o que mais intriga, né? Quando a gente fala sobre relacionamentos. Mais pra frente, eu não quero adiantar nem dar spoiler, porque isso vai ser mais pra frente, a gente vai falar sobre esse tipo de pessoa que você pode sim, e você às vezes, pasmem, você vai ter que conviver com essa pessoa, mesmo chata, mesmo egoísta, mesmo você achando que ela nunca vai mudar, mesmo que você tenha certeza, mas algumas pessoas você vai ter que lidar com elas, outras você vai poder passar por elas, você vai poder ir embora. Oi, tchau, Tá bom entendendo? dia, boa tarde, boa noite. Mas tem algumas pessoas Nesse nível. impossível. Nesse nível aí. Oi, tchau, boa tarde. Também. Mas exatamente. Você não deixa de amar. Só que você entende que tem certas pessoas que se você ficar muito em contato pode dar um choque, pode causar um atrito, né? A gente tem que entender, isso é uma habilidade também. Descobrir. E quando essa pessoa não mudar, a gente tem que tratar dessa forma. Por quê? Porque são pessoas tóxicas. A gente pode ajudar? Pode. Eu canso de tentar ajudar pessoas aí. Mas assim, hoje eu aprendi que eu tinha um problema muito sério, né? Que eu tinha uma síndrome de Salvador, que a Alicia fala muito. Eu tentava ajudar de todas as formas, ajudar a pessoa para que ela saísse daquilo ali. Não, você tentava fazer por ela. Exatamente, como a Alicia falou, ninguém muda ninguém. Até o momento que eu entendi que isso era uma verdade. Eu não consigo mudar ninguém. Não consigo. E, na verdade, a gente não tem poder para isso. A gente só tem poder para estragar pessoas. Se a gente não for um pouquinho melhor, meu irmão, a gente sai batendo em todo mundo. Por isso que a gente precisa ter mansidão, né? Paz, longo ânimo. E aí vocês já sabem o final dessa história, né? Ó, pra gente parar e refletir, pensa. Jesus criou o homem e deu um limite para ele. E falou assim, olha, se você ultrapassar esse limite, vai ter uma consequência. Ele ultrapassou esse limite, teve a consequência, houve a queda. E o que Deus fez para resgatar o ser humano? Ele mandou o Filho Jesus para ser um exemplo. Ele não mudou. Ele não veio e falou assim, vou mudar a Alicia, vou mudar o Josuel, vou mudar o Léo. Não. Ele mandou um exemplo pra gente olhar e falar assim, esse aí eu quero copiar. É dessa forma que eu quero viver. Então a gente precisa mudar por exemplo, por habilidades, construindo, né, algo novo na nossa vida. Então, a gente precisa entender. Então, eu só mudo aquilo que eu entendo. A segunda regra de ouro: teremos forte tendência para ferir os outros nas mesmas áreas que fomos machucados. É o que eu falei, a mente humana, ela é muito complexa.
E às vezes, de forma inconsciente, a gente foi ferido lá no passado, muitas vezes lá na nossa infância, quando a gente era criança, e a gente tende a fazer a mesma coisa, machucar da mesma forma as pessoas que a gente convive. Então, na aula 1, a gente vai falar um pouco sobre vícios emocionais, tá? O que é um vício emocional, os tipos mais comuns de feridas emocionais e como tratar o vício emocional. E vai ter exercício. Então, um vício emocional é tudo que nos ofende. Tudo que nos ofende é um vício emocional. Então, são feridas não cicatrizadas, tá? Uma ferida recente ou não cicatrizada é a pior forma de dor. Quem está nesse estado não possui consciência ou talvez não tenha controle sobre as suas ações e estará sempre atacando seus supostos agressores ou fugindo deles continuamente. Quais as situações que me tiram do sério? Então, para eu identificar que existe uma ferida emocional, existe uma situação que me tira do sério. Quando a pessoa tem uma ferida aberta ou uma cicatriz ainda não bem cicatrizada, é instalado nela um gatilho da ofensa. Então, existe um gatilho que vai me levar a uma ofensa, né? Então, eu vivi muito isso, né? Um dos exemplos que eu tenho é a injustiça. Depois, mais pra frente, a gente vai ver alguns gatilhos. E eu vivi a injustiça. Então, se eu participava de um evento provocativo, que era alguma injustiça que eu me deparava, vinha automaticamente um pensamento negativo, um estresse emocional, e aquilo ali é uma estratégia de defesa, onde eu vou então expressar a minha emoção. Gente, muitas vezes eu gritava com o policial, eu rasgava cartaz, eu fazia uma lenha e eu me achava o máximo. Aquilo para mim gerava prazer. Eu sentia prazer em achar que eu era o cara, vamos dizer assim, uma expressão que a gente usa. Eu era o cara, eu fazia, resolvia, pronto e acabou. Mas era um vício emocional que eu tinha e acabava vivendo um ciclo de estresse. Eu vivia esse ciclo continuamente, onde eu passava, tinha uma situação que eu trazia para mim como ofensa, e aí eu fazia todo esse ciclo. Aí eu via aquilo como um evento provocativo, tinha um pensamento automático negativo: essa pessoa não está me atendendo bem, essa pessoa não está resolvendo o que eu preciso resolver. Vinha um estresse emocional, o corpo ficava, o coração acelerado, aí vinha estratégia de defesa, eu revidava. Isso era sempre, e era sempre que acontecia, até o momento que eu entendi que, na verdade, eu estava desequilibrada, eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, eu tinha vícios emocionais e eu não sabia. Como saber sua fratura ou cicatriz mal curada? Então, basta entender o que te ofende. Tudo que te ofende é o seu vício. Às vezes você pode falar: eu não sou viciada não, Alice, eu não tenho vício. Eu não fumo, eu não bebo, não. Mas só que tudo em nossa vida são processos químicos, de neurotransmissores em nosso cérebro que são viciantes, tá? E um problema emocional também vicia. Pode ser o gatilho da ofensa. Essa situação ou a circunstância, ela sempre vai te irritar muito, aquele tipo de ofensa, tá? Aí você criará circunstância ou atrairá pessoas que lhe ofendam e verá a ofensa em tudo onde não houver. Por exemplo, se você tem um vício emocional, um determinado vício emocional, e por exemplo, no grupo do louvor, não sei quantos são no grupo do louvor, às vezes o Josué fala alguma coisa
E tem pessoas que levam como ofensa. Mas, na verdade, essas pode ser a forma como essas pessoas estão enxergando aquela informação. Então, a mesma coisa acontece pra gente. Pode ser que alguém fale alguma coisa e eu, no meu vício emocional, enxergue aquela situação como uma ofensa a mim. Essa pessoa falou uma coisa para me ofender. Onde, na verdade, não foi. Na verdade, às vezes a pessoa expôs uma situação e eu trouxe para mim, busquei para mim essa ofensa, porque já é um vício emocional meu e eu me ofendo com aquela atitude. Então, todos os nossos problemas vêm de um estado de não perdão. Se ainda existe uma ofensa, ainda existe um estado de não perdão. Tipos mais comuns de feridas emocionais são... Então, os tipos mais comuns de feridas emocionais são: eu fui rejeitado, eu fui injustiçado, eu fui abandonado, eu fui humilhado, eu fui traído, fui enganado, eu fui maltratado, eu fui roubado, eu fui machucado, eu sofri demais. E também tem as pessoas que foram exploradas. Então, se você foi abandonado, nunca abandone. Se você foi humilhado, nunca humilhe. Se você for rejeitado, nunca rejeite ninguém. Se você foi roubado, nunca roube. Se você foi maltratado, nunca maltrate alguém. Se a gente começar a entender, eu mudo e tudo muda, aí essas feridas emocionais, elas serão tratadas e serão curadas. Eu mandei um exemplo aí no WhatsApp, eu queria até a participação de vocês aí. Alguém pode identificar essa ferida emocional? 6, 3 e 4. 6, 3 e 4. Você consegue conectar algo que hoje você vê como ofensa relacionado a essas palavras que você escolheu? Sim, se eu vejo cenas assim acontecendo algo com alguém, ou se eu me deparo numa determinada situação do trabalho ou na rua que a gente trata bem e é humilhado ou maltratado, esse gatilho aciona e parece que ele se transforma, né? Vira o Hulk, minha fisionomia muda completamente, se transforma completamente. As pessoas até se assustam e falam: caraca, a pessoa falou um negócio e sua fisionomia mudou. Eu nem abro a boca, não preciso nem abrir a boca. Só a fisionomia já demonstra que algo aconteceu, entendeu? E muitas vezes, quando isso é um nível muito forte, você pode até ser impulsionado a ter alguma outro tipo de reação, não só mudar a fisionomia, mas de repente querer resolver. Uns anos atrás já até acontecia isso, uns 7 anos atrás isso poderia até acontecer. Eu cheguei num período agora que eu vejo que só a fisionomia mudando e a reação da pessoa com relação à forma com que a gente se expressa, o ambiente já muda. Então eu já tento me controlar. Eu costumo falar com a minha esposa, às vezes a gente precisa ter esse autocontrole. Ainda não consigo esconder a fisionomia, mas a emoção de ser explosivo eu já me controlei e tenho me controlado muito, graças a Deus. Legal. Graças a Deus. É uma evolução. É uma evolução, um processo de cura, né? Como tratar um vício emocional? A gente entendeu que existem vícios emocionais e esses vícios são registros de memória de quando a gente era criança. Olha, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, nosso cérebro já registra memórias, inclusive vozes. Quando conversam com a criança ainda na barriga, a criança registra memórias desde a barriga da mãe, tá? E aí ela nasce e ela continua registrando memórias. Por isso a gente tem que se preocupar com a qualidade do ambiente onde aquela criança está sendo criada. Por isso é importante não gritar, não ter briga dentro de casa. A criança, ela absorve tudo e muitas coisas que ela vai guardar vai ser um empecilho, um vício emocional, pode ser um vício emocional lá na frente. Então, por exemplo,
se eu super protejo o meu filho e eu tenho todo cuidado, olha, cuidado, você vai cair, olha, isso aqui, cuidado. Aí se a criança cai, porque ela às vezes vive as próprias experiências, ela quer testar aquilo e ela cai, não disse, se você fizer isso você vai cair, não pode fazer isso. Então ela pode chegar na situação de adulto e ter medo de fazer as coisas, ela não ter atitude para avançar, para crescer, para lutar, porque ela tem medo. Aquilo ali registrou algo ruim para ela, uma situação ruim. Então a gente precisa se preocupar com todas as informações que as nossas crianças estão recebendo, porque a gente tem problemas de vício emocional porque desde criança recebemos informações que registraram de forma negativa, foram registradas de forma negativa. Mas tem como resolver. Então o que você faz? Você precisa identificar as feridas emocionais, tudo que te ofende, coloca no papel que te ofende. Eu fico muito ofendido com esse tipo de situação. Coloca no papel aquilo que te ofende. Identifica os eventos provocativos, que são os gatilhos. É uma palavra, é uma situação, é um gesto, algo que vai acontecer que vai disparar esse gatilho. Então você precisa identificar os seus vícios emocionais, as suas feridas, identificar os eventos provocativos, que são os gatilhos, e criticar a sua resposta emocional. Ou seja, não devolver dor. Nós não podemos devolver dor. Então, se alguém grita comigo e eu grito de volta, eu estou praticando a mesma injustiça que eu sofri. É isso que eu estou falando. Eu estou dando uma resposta emocional ruim. Então, eu preciso criticar a minha resposta. A minha resposta emocional não pode devolver dor. Ou seja, eu não posso revidar. Então, se eu não revidar, muito provavelmente aquele ciclo vai começar a parar. Por quê? Um exemplo é uma criança que implica com a outra todos os dias no recreio. Ela implica e a outra criança fica triste, fica chateada. Esse ciclo está alimentando o vício emocional. Provavelmente vício emocional daquele que fica com medo, triste, chateado, de coitadismo, e o vício emocional daquele que agride, que se sente superior ao outro. Então, se esse que fica triste, que fica chateado, que fica recuado, passar a entender, identificar isso como uma ferida, identificar que o evento provocativo é a pessoa falando, me maltratando. E aí, se eu não devolvo uma resposta à altura para alimentar o vício da outra pessoa, essa pessoa vai parar. Essa pessoa vai parar e essa pessoa vai procurar uma outra pessoa para alimentar o vício dela. Então, eu preciso mudar. Eu preciso criticar a minha resposta emocional e não devolver dor. E, acima de tudo, decidir perdoar. Então, quando eu identifico que algo lá atrás me fez mal, que eu sofri uma injustiça muito grande, que eu sofri por muitos anos, eu tenho que decidir entender que aquilo ali foi um problema que aconteceu na minha vida, mas que eu não posso trazer e carregar esse problema para o resto da minha vida. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser uma pessoa saudável e eu não vou permitir que isso perdure no meu comportamento. Então, um empecilho para a gente seja viver. Um empecilho para eu ter uma vida saudável. Então, eu tenho que decidir perdoar. E a gente vai mandar também, então, depois o exercício para vocês fazerem em casa. Listar 3 situações negativas que você foi ferido. Aí escreva 3 situações que você foi ferido por alguém. Liste 3 situações que você fez a mesma coisa. Escreva 3 situações que você fez a mesma coisa com alguém. Esse exercício é muito importante. Às vezes você acha que
Ah, não tem nada a ver, eu nunca magoei ninguém. Se a gente pensar direitinho, a gente vai ver que a gente magoou sim. Na semana que vem nós teremos a nossa segunda aula e essa segunda aula tá pegando fogo. Vai ser muito bom, muito boa. Quem são as pessoas que a gente tem que colar? Quem são as pessoas que a gente tem que se afastar? Quem são as pessoas que a gente não pode se afastar e que a gente tem que conviver? O importante é a gente ficar bem, a gente ter paz. A nossa aula acaba aqui. Na próxima semana a gente está aí novamente com a aula 2